Fala, povo abençoado, graça e paz, como vocês estão? Vocês estão bem? Nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre oração. A gente vai para a palavra lá em Atos 12, versículo 5. Antes de darmos continuidade, peço para que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, comente, compartilhe, para que a comunidade venha crescer e o nome do Senhor venha a ser glorificado através não só da minha vida, como também da vossa vida. Então vamos lá para a palavra. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto. O contexto é que Herodes estava perseguindo o povo cristão. Naquele tempo era o dia do pão ázimos, que era uma festa que os judeus praticavam 7 dias depois da Páscoa. Ou no caso, depois da Páscoa eles passavam 7 dias comendo pão sem fermento. Aí o que acontece? Pedro estava lá, preso, guardado. Estava entre os guardas. Mas o interessante é que ele tinha amigos, ele tinha uma família que orava, que lutava por ele, que utilizava uma das armas espirituais, a oração. O ato de falar com Deus, com o Supremo, com o Todo-Poderoso. E naquela noite, Pedro ia comparecer entre o povo judeu. Herodes ia levar lá. Herodes estava perseguindo o povo cristão. Os judeus estavam se agradando. E recentemente um dos discípulos do Senhor, Tiago, havia morrido a fio da espada por causa de Herodes e dos judeus, né? Ao que acontece? Pedro estava lá dormindo. Aí resplandeceu lá. O anjo resplandeceu, chegou lá, tocou no lado dele, ele acordou e o anjo pegou e falou: bora, levanta aí, me segue, coloca a tua capa, calça a tua alparca e simbora. Aí Pedro, opa, bora. Pedro pegou e foi. Mas ele não tava. Será que isso aí é real? Ele não tava acreditando. Mas ele seguiu. Ele passou pela primeira guarda, a segunda guarda, aí tinha o portão de ferro. Aí automaticamente o portão abriu. É assim que Deus faz. Enquanto a igreja se unia e lutava por um propósito, Deus começou a agir. Então que eu e você venha começar a orar, venha começar a colocar um propósito diante de Deus. Se você for observar também em outra passagem, lá em Lucas 18, Jesus fala uma parábola de o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Não é só uma oração, ou Jesus abre uma porta de emprego, é você persistir, orar. Eu passei praticamente quase 2 anos pedindo ao Senhor. Praticamente não, uns 2 anos, quase 3 anos, pedindo ao Senhor, abre a porta de emprego, e Deus abriu a porta de emprego, usou do seu servo e me abençoou. Doeu, mas Deus chegou no tempo exato. Essa parábola era de um juiz iníquo. Ele não temia a Deus e deu aos homens. A mulher falou, chegou lá e falou, faz-me justiça contra o meu adversário. Aí o que acontece? Ele, por mais que eu não tema a Deus nem aos homens, eu vou fazer justiça porque essa mulher não para de me importunar. E ele foi lá e fez, e ela recebeu o prêmio. E Deus, o Jesus fala que Deus vai fazer justiça, por mais que venha ser tardio, vamos dizer assim, né? Porque não é no seu tempo, é no tempo de Deus. E a gente pensa, meu Deus, mas não, ele tá chegando no tempo exato, porque ele sabe o melhor para você, o melhor para nós. Então sabe que essa situação que você tá passando é para você sair da zona de conforto. Ou ele tá ali testando. E o que você faz? Você desce. Você começa a orar. Se for necessário, jejum. Você começa a jejuar. Você começa a usar as armas espirituais para que Deus venha poder fazer por você e o nome dele venha ser glorificado e você venha ser exemplo para outras pessoas.
saiba que tudo tem um propósito. Assim como uma árvore, a gente vê que árvore linda, tem passarinho lá e tal, mas demorou, teve um tempo. Teve alguém que teve que regar continuamente, ou até mesmo Deus, né, fazer a chuva cair. Enfim, teve paciência. E hoje a gente tem os frutos, ou sombra, né, vai depender da árvore ou da planta, porque teve um tempo. Mas é necessário a insistência, perseverar, insistir, assim como aquela mulher, assim como o povo que foi com Pedro, porque é interessante, quando Pedro chegou lá, ele desceu a rua, né, o anjo se apartou, ele foi lá na casa de Maria, mãe de João, que teve sobrenome Marcos. Foi lá, bateu lá, aí atendeu, se eu não me engano o nome da mulher é Rodo, sei lá, enfim, a moça, quando ouviu, nem abriu a porta, ouviu a voz de Pedro, saiu correndo de alegria para falar aos irmãos lá, os irmãos pegou e... não. Ele falou, é Pedro. Aí falou, não, é o anjo de Pedro. Aí, quando é fé, Pedro perseverou batendo na porta. Ó, que Deus está falando para você. Persevere. Não fique deitado esperando. Não. Quando uma pessoa quer arrumar... Não vamos falar uma pessoa, não. Vamos falar, tipo, os jogadores. É necessário um treinamento. É necessário você perseverar. É necessário você fazer por onde para alcançar a vitória. E é isso. E quando a vitória chegar, você não vai acreditar. E Deus vai ser exaltado na sua vida. Saiba que isso que você está passando era para a honra e para a glória de Deus, tá certo? Aí, ó, o último verso que eu quero deixar aqui, que tá lá em Lucas 18, que eu fiz uma correlação aqui com Atos também, né? Quando o Filho do Homem vier, Lucas 18, cadê? 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam ele de dia e de noite, ainda tardio para com ele. Aí o 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Então é isso. Tenha fé, persevere em oração, nunca desfaleça, que a vitória vai chegar. Amém? Um abraço a todos vocês. Deus continue abençoando a vida de vocês. Comente se vocês entenderam, se vocês gostaram. Se vocês têm também uma crítica positiva, que eu estarei olhando e respondendo se tiver alguma dúvida, tá bom? Tá certo? Tchau, tchau e graça e paz. Fui!